21 discos voadores cruzaram o céu do Brasil na mesma noite e a Força Aérea mandou 5 caças de guerra atrás deles. Os caças voltaram para a base sem conseguir encostar em nenhum, porque aquilo voava de um jeito que máquina nenhuma feita por ser humano conseguia voar. E isso não é boato de internet, não é lenda de cidade pequena, tá tudo documentado, com áudio, com radar e com relatório assinado pela própria aeronáutica. 4 estados acenderam os radares na mesma noite. Pilotos militares treinados para a guerra ficaram olhando aquilo pelo vidro da cabine sem entender o que era. 4 dias depois, o ministro da aeronáutica sentou na frente das câmeras em rede nacional para falar do assunto. O que ele disse deixou todo mundo em choque. A pergunta que ninguém nunca conseguiu responder é só uma: o que eram aqueles 21 OVNIs que apareceram no céu do Brasil? Presta sua atenção porque isso aqui é extremamente assustador. Era 19 de maio de 1986. Um sargento chamado Sérgio Mota da Silva estava sozinho na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, no interior de São Paulo, quando viu uns pontos de luz no céu mudando de cor, puxando para o vermelho. Ele achou que estava ficando maluco. Chamou um piloto no rádio, o comandante Alcir Pereira, e perguntou se ele também estava vendo aquilo. O piloto confirmou. Não era cansaço, não era defeito no olho de um homem sozinho de madrugada. Tava todo mundo vendo a mesma coisa. Em questão de minutos, aquela coisa ali saiu completamente do controle. Os radares do Sindacta, o Centro de Defesa Aérea do país, começaram a acender em 4 estados ao mesmo tempo: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Eram pontos que apareciam, sumiam e reapareciam a quilômetros de distância num piscar de olhos. E quando o sistema de defesa de um país inteiro detecta 21 objetos não identificados invadindo o espaço aéreo na mesma noite, só existe uma resposta possível. Os caças então foram enviados. O primeiro a subir foi um F-5 pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, que saiu da base de Santa Cruz, no Rio. Atrás dele, mais caças levantaram voo lá em Anápolis, em Goiás. 5 aviões supersônicos armados com uma ordem clara: chegar perto e identificar o que era aquilo. Só que, meu amigo, identificar aquilo era simplesmente impossível. O tenente Kleber chegou a ter contato, viu uma luz forte que no instante que ele se aproximava, simplesmente começava a subir. E subia mantendo sempre a mesma distância dele, como se soubesse exatamente onde ele estava. A luz mudava de cor na frente dos olhos do piloto, ficava branca, virava vermelha, depois verde e voltava ao branco. Subiu até mais de 10 mil metros de altitude, fugiu na direção do mar e desapareceu. E teve um momento daquela noite que arrepia só de contar. Se falava dentro da própria aeronáutica que um dos caças teria ficado cercado por 13 desses objetos ao mesmo tempo. O piloto chegou a fazer uma manobra fechada para tentar ficar de frente com eles. Meu amigo, mas os objetos fizeram a mesma manobra na mesma hora, como se estivessem brincando com ele. E quem ouve os áudios que a própria Força Aérea liberou anos depois entende o tamanho do susto. Dá para escutar a voz de um piloto ao vivo dizendo: "Tem um passando de baixo. Tô arrepiado, meu irmão." Tô vendo ele. Tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Tô arrepiado, meu irmão. Acredite se quiser, isso é um militar brasileiro treinado falando em tempo real. Mas se você acha que 21 discos voadores perseguidos por caças foi o momento em que o Brasil chegou mais perto disso, você ainda não viu o que aconteceu numa cidadezinha de Minas Gerais 10 anos depois. Era 20 de janeiro de 1996, Varginha, sul de Minas Gerais. 3 jovens voltando para casa cortam caminho por um terreno baldio e dão de cara com uma criatura agachada ao lado de um muro. Pele escura, encharcada de chuva e 2 olhos grandes, vermelhos, encarando eles. Eles saíram correndo e gritando, achando que tinham visto o próprio coisa ruim. Só que o que veio depois é o que transformou o susto de 3 meninas no maior caso de ufologia da história do Brasil. Em poucas horas, a cidade inteira começou a relatar a mesma coisa. Caminhões do exército circulando, viaturas militares, ambulâncias sem identificação, homens armados de camuflado vasculhando a região. Testemunhas juraram ter visto não uma, mas 2 criaturas sendo capturadas. Uma viva e a outra já sem vida. Funcionários de um hospital falaram em caixas lacradas chegando de madrugada. O caso explodiu no Fantástico, virou manchete até no The Wall Street Journal, nos Estados Unidos. O mundo inteiro virou os olhos para essa cidadezinha mineira. E aí vem a parte que mexe com a cabeça de
todo mundo. 30 anos depois, agora em 2026, alguns dos militares que sustentaram a história voltaram atrás e disseram que inventaram tudo por dinheiro. Meu amigo, mas nem todos voltaram atrás. Pelo menos um deles mantém a versão até hoje, sob sigilo, jurando que viu com os próprios olhos uma estrutura metálica parecida com uma maca com um corpo em cima. Meu amigo, quem será que tá falando a verdade? Será que mudaram a versão só para poder encobrir alguma coisa? Já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Lembra que eu te falei que o ministro da Aeronáutica sentou na frente das câmeras? Então, 4 dias depois daquela noite, o brigadeiro Otávio Júlio fez o que nenhum governo costuma fazer. Convocou a imprensa, colocou os próprios pilotos dos caças ao lado dele e confirmou tudo. 21 objetos, 5 caças, perseguição real. Então ele soltou uma frase que entrou para a história e falou exatamente com essas palavras: não se trata de acreditar ou não. Tecnicamente, eu diria aos senhores que não temos explicação. Meu amigo, não foi uma pessoa qualquer falando isso. Foi o ministro da Força Aérea de um país dizendo em rede nacional que o Brasil tinha sido invadido por algo que ele não sabia o que era. Anos mais tarde, quando os documentos foram finalmente liberados, apareceu um relatório oficial assinado pela própria aeronáutica com uma conclusão de gelar a espinha de qualquer um. O texto dizia que os fenômenos eram sólidos, que refletiam algum tipo de inteligência. Tudo isso pela capacidade de acompanhar os caças, manter distância e voar informação. E que não eram necessariamente tripulados por humanos. A gente não está falando de drone, a gente não está falando de inteligência artificial, até porque aconteceu em 1986. O Estado brasileiro registrou em papel timbrado que aquilo voava com inteligência e que podia não ser coisa de ser humano. E é aqui que essa história de 40 anos atrás encosta o dedo gelado no seu ombro, porque há poucos dias, em 2026, um homem que mora sozinho num sítio em Campo Largo, no Paraná, começou a registrar a mesma coisa. Os animais dele surtando, cerca elétrica caída, e então, sobre os morros, uma luz enorme que descreveu como tendo o formato de um olho, com uma bola vermelha embaixo. Tem quem ache que tudo isso é uma tecnologia secreta, algo militar até de outro país, ou até do próprio Brasil, o que eu acho meio difícil. Tem quem ache que é um fenômeno natural, mal explicado, com algumas distorções pelo meio do caminho, mas eu quero saber a sua opinião, meu amigo. O que você acha sobre isso? É verdade, é mentira, é disco voador, não é? Se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para não correr o risco de perder os próximos vídeos. Tem 2 vídeos na tela aí esperando você clicar em um dos 2. Te vejo lá no que você escolher. Até o próximo vídeo insano. Tchau!